Bom dia a todas as pessoas que estão aqui no plenário e também aquelas que estão acompanhando pelo YouTube. Nós estamos aqui retomando as atividades do seminário Trabalho para Todas as Pessoas é Possível. E ontem nós tivemos duas mesas, né? Uma que tratou do pleno emprego e outra sobre experiências de emprego garantido. Foram apresentados aqui um conjunto de elementos, questões, tanto do ponto de vista teórico, como também de experiências concretas sobre os temas e também sobre dados do mercado de trabalho brasileiro, né? Hoje nós damos continuidade ao seminário e teremos duas mesas, e agora pela manhã, mesa 3, Políticas para o Alcance do Emprego Garantido. E teremos aqui a contribuição de 3 autores, né, sobre temas relacionados à questão da transição, né, ecológica e também sobre a questão da redução da jornada, né? Então, vou convidar aqui o Fausto Augusto Júnior, que é presidente do Conselho do SESI e que vai participar da mesa como comentador dos 3 textos. Queria convidar também a Brenda e o Lucas, que vão apresentar o texto Empregos Verdes no Brasil, um olhar a partir de diferentes esferas produtivas. E o Vitor Hugo Tonin, Alternativa de Geração de Trabalho a partir da Agroecologia. E a terceira apresentação, o José Dari Crem, que vai falar sobre redução da jornada e geração de emprego. Então, eu não sei se os nomes aí estão organizados. Bom, eu não sei se Brenda, Lucas, Vitor, eles estavam aqui ontem, né? Mas a ideia da mesa é que a gente tenha uma intervenção de vocês de 20 minutos, cada um. Depois a gente passa para o Fausto, para ele poder fazer o comentário. Aí o Fausto terá 30 minutos para fazer, então, o comentário dos textos. E aí a gente também tem um período para o debate com o plenário, tá bem? Então, para a gente poder começar, já vou passar aqui para a Brenda e para o Lucas. Vocês têm apresentação? Tem? Já está ali? Tá. Então, tá. Quem de vocês dois apresenta? A Brenda. Bom, a Brenda vai apresentar. 20 minutos, Brenda. Eu te aviso com 5, tá bem? Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Brenda, eu sou doutoranda aqui do Programa de Desenvolvimento Econômico, aqui da Unicamp. Eu sou associada ao CESIT e também sou pesquisadora do MAD da USP. Então, antes de tudo, né, queria agradecer ao Luca, que é um dos autores desse artigo, né, dessa proposta. E a gente pensou em desenvolver esse estudo justamente para ver qual é a perspectiva sobre empregos dentro dessa ideia de transição ecológica e energética, né? A gente vê esse tema como um paradigma, né, um tema de fronteira, justamente porque a gente não consegue, de forma muito segura, chegar a conclusões precisas sobre qual é a perspectiva do emprego dentro da transição ecológica. E aí, esse foi um dos desafios mais importantes, né, da elaboração desse artigo, foi justamente entender o que seria essa definição de empregos verdes.
E aí, tem um outro ponto também que a gente coloca, é que quando a gente vê o que seria transição ecológica ou transição energética, a gente importa muitos conhecimentos de países que têm configurações diferentes do Brasil. E aí, quando a gente vê o Brasil, a estrutura brasileira de mercado de trabalho ou mesmo econômica, a gente vê que tem especificações muito próprias. E a gente precisa considerar isso ao tratar de uma transição energética ecológica, principalmente devido aos nossos biomas, né, que são muito próprios, e também por conta da Amazônia, que é um tema em discussão e uma pauta que é mundial também, né? E aí, para pensar em empregos verdes, qual seria a nossa primeira ideia, né? Quando a gente pensa em emprego verde, o que vem pela nossa cabeça? Emprego verde seria plantar árvores, seria separar o lixo, seria não trabalhar, né? Seria não emitir CO2. E aí a gente tem um início de uma definição ou alguma definição. E foi nessa perspectiva que a gente escreveu esse artigo, né? Então, a gente busca na literatura trazer algo mais concreto, algo que dialogue, né, com a realidade brasileira, em torno dessa definição. Um adendo, né, para isso, para que a gente consiga também se apoiar em algo que a gente discutiu aqui, que a gente está discutindo nesses 2 dias, é que a transição ecológica, além da geração de empregos, ela traz uma perspectiva social, né? Quando a gente fala em gerar empregos através da transição ecológica ou empregos verdes, né, a gente dialoga com uma questão social, que são essas demandas que o mercado de trabalho tem e exige. Então, a geração de empregos verdes, ela necessariamente precisa estar associada às demandas da sociedade, e também a gente precisa pensar numa geração de empregos verdes que faça sentido, né, para a sociedade, e também empregos que estejam associados à proteção social, que sejam empregos decentes, né? E aí, dentro dessa perspectiva, é que a gente faz a estrutura desse artigo, e a gente parte da seguinte pergunta, né? A partir da estruturação do mercado de trabalho brasileiro, é possível garantir a geração de empregos verdes no processo de transição energética e ecológica, né? Só deixando claro, energética, quando a gente fala de energética, a gente está se referindo a eficiência energética propriamente dita, emissão de CO2, e ecológica, a gente está colocando essa dimensão mais social nesse processo. E aí, para responder essa pergunta, a gente estrutura o artigo em 2 partes, né? Na primeira, a gente desenvolve, teoricamente, o que seria esse emprego do ponto de vista ambiental, e a segunda, a gente coloca esses empregos por esferas produtivas. A gente também faz um exercício de dados através da PNAD, no ano de 2024, de onde estariam e qual seria a configuração desses empregos verdes no Brasil, né? Então, dito isso, um adendo, né, para contextualizar como a gente poderia classificar esses empregos verdes, a gente encontra na literatura que, principalmente para o Brasil, o que já tem sistematizado nesse sentido são colocados empregos a partir de 3 óticas, né? A primeira é pela atividade ou produto, que tem a ver com o setor econômico e o produto final que aquele empreendimento está inserido. Aqui a gente pode fazer uma associação de olhar esses empregos verdes através dos QNAEs. Um outro ponto de vista seria os empregos através da ocupação, que diz respeito à função que aquele trabalhador tem ao exercer aquela atividade. Então, digamos que um engenheiro de petróleo seria uma ocupação não verde, enquanto que um engenheiro ambiental poderia ser uma ocupação verde, né? Estou aqui supondo. E um terceiro ponto de vista seria através do processo, né? Que seria a forma como aquele produto é produzido. Então, aquele produto, durante todo aquele processo, ele pode ter fases que ele seja, que ele é mais poluente ou que não poluente. Então, ver através do processo seria um pouco mais
dificultoso, né? Mas ainda assim é uma perspectiva interessante de verificar isso. E a partir de então, qual perspectiva a gente decidiu usar, né? A gente olhou os empregos verdes através das atividades, e isso foi uma escolha metodológica, tanto da classificação que nós achamos mais adequadas, tanto no sentido de conseguir visualizar esses dados através da PNAD. Seriam dados mais atualizados, também comportariam pessoas que estão ocupadas na informalidade. E aí, para a classificação verde, a gente utilizou uma metodologia que já existe, é uma metodologia da Moscon, né, que é uma mulher, e outros autores, né, de 2024. Né? E aí, o desenvolvimento teórico que os autores fazem vão no sentido de ver o emprego do ponto de vista ambiental. E aí, eles classificam esses empregos do ponto de vista ambiental em 3 categorias. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso pode causar um pouco de confusão. Os empregos verdes, o que a gente está considerando empregos verdes, é essa classificação. São 2 tipos de empregos verdes, mas a gente está colocando dentro de uma categoria só, que são os empregos ligados à preservação e ao manejo ambiental. E aí eu não preciso falar muita coisa, né? A frase já diz em si. É isso mesmo, são coisas mais ligadas à preservação e manejo ambiental. Tem os empregos verdes que são promotores de esverdeamento. E aqui entram atividades como administração pública, pesquisa, educação, comunicação. Então, são atividades que podem, em algum momento, digamos, esverdear essa produção, essa cadeia, né, essa atividade. Então, são atividades responsáveis por promover e elaborar soluções ambientais de cunho produtivo, tecnológico, atividades de descarbonização, e esses, então, são os empregos verdes. A segunda categoria que a gente utiliza são os empregos com potencial poluidor. Esses empregos, eles dependem, né, do processo, eles dependem da eficiência produtiva para serem classificados. Então, eles dependem do processo que eles utilizam. Então, aqui, quando a gente fala de potencial poluidor, uma atividade que está incluída aqui, por exemplo, é a agricultura, que, enfim, pode ser questionável, né, isso, mas, nesse sentido, digamos que, se eu for plantar soja, tem um processo que é menos poluidor, tem um processo que é mais poluidor. Então, dependendo dessas escolhas, essas atividades elas se incluem nesse sentido. E tem a terceira categoria, desse ponto de classificação, desse ponto de vista do ponto de vista ambiental, que são as atividades de baixo impacto, que são ou atividades limpas ou que não apresentam nenhum potencial para esse esverdeamento. E aqui são atividades como, por exemplo, dentista, médicos, advogados, que, assim, a gente pensando o exercício da atividade em si, eles realmente não têm nenhum tipo de emissão a priori, né? Um detalhe dessa metodologia, né, a gente, só para deixar claro também, a gente está replicando a metodologia desses autores. Né? Então, um adendo. Né? Nos empregos verdes, essas atividades são dadas. Essas atividades elas não vão mudar, a não ser que haja alguma revisão teórica e seja reclassificado. No caso das atividades potencial poluidoras e de baixo impacto, também não vão mudar a priori, mas existe uma abertura teórica que, uma vez que uma atividade potencial poluidora melhore o seu processo, ela possa ir para de baixo impacto. Então, isso seria uma perspectiva de, enfim, de avanço, né, metodológico nesse sentido. Tá. O outro recorte que a gente utiliza são os recortes das esferas produtivas. Né? E, nesse sentido, a gente se inspirou num texto que foi discutido ontem, inclusive, da Marilane, do Marcelo Manzano e do Dari, e também um texto que vem antes, né, que é do Manzano e do Paulo Baltar. E aí, em resumo, né, para quem não estava aqui ontem, as esferas, esse texto ele fala que existem 4 esferas de geração de trabalho, essencialmente, né? Que são as esferas públicas, as esferas privadas,
que se dividem em capitalista industrial e mercantil simples, e as esferas sociais. E aí, o que a gente conseguiu fazer, né, a partir dos dados? A gente tirou as esferas sociais, porque a gente não conseguiria classificar pelos quinais exatamente quais seriam essas esferas sociais. As públicas são públicas, a gente consegue ver nos dados, e a capitalista, que seria a capitalista industrial e a mercantil simples, a gente juntou em capitalista. A gente também fez um exercício de ver a mercantil simples, mas, enfim, a gente prefere caminhar mais seguramente nesse sentido antes de afirmar ou concluir sobre algo. E aí, para os dados, né, a gente fez uma pesquisa nos microdados da PNAD no 4º trimestre de 2024. A classificação verde, como eu falei, é exclusiva e já está dada, então os autores que publicaram o texto, o Moscon e os demais, já fazem essa classificação para o CNAE. Então, a gente fez isso a nível de CNAE e classe, que é a maior abertura dentro da PNAD. E depois a gente pegou o que seriam esses empregos públicos e esses empregos privados. Então, sendo bem, em outras palavras, né, a dimensão verde é exclusiva de cada CNAE, né, e dentro desse CNAE, cada CNAE individualmente, 200 e tantos, a gente calculou que seria um emprego público e o que seria emprego privado. E esse dado está disponível também nos microdados da PNAD. Então, só para uma questão metodológica também. O que pode acontecer, né? A gente pode ter uma CNAE que é verde, ela pode ser 50% público e 50% privado. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente fez esses 2 recortes, né? E aí a gente chega a alguns resultados importantes, né? Aqui são alguns gráficos que colocamos no desenvolvimento do artigo, e aí temos umas conclusões, que 63% dos empregos totais são potenciais poluidores. Então, a gente tem que olhar para esse campo de uma forma mais apurada para tentar entender como a gente pode agir caso seja uma prioridade gerar empregos verdes. 20% desses empregos totais são de baixo impacto, né, que seria esse azul, e 17% desses empregos são verdes, né. O setor público é aquele que tem mais empregos verdes, né, proporcionalmente, e o setor privado, como a gente pode ver a barra roxa, a gente vê que o setor privado tem uma maior quantidade de potencial poluidor. Dentre as atividades que mais empregam, aqui a gente ranqueou, né, verdes, potencial poluidor e baixo impacto, porque, como eu falei, essas categorias do verde são exclusivas. A gente pode ver que a maioria dos empregos ali, dos verdes, por exemplo, tem uma parcela muito grande de trabalho público, né? E a gente pode ver isso também no outro gráfico. Nessa perspectiva, a gente vê também que nos verdes ali só tem uma atividade entre as 5 que mais empregam, que é 100% privada, né? E tem tem 2 ali que são 100% públicas. Então, o serviço público está muito direcionado nessa perspectiva de geração de empregos verdes. Em relação ao rendimento, a gente também vê que o público tem um rendimento maior do que os serviços privados, e também que entre as atividades que têm maior rendimento, ali também entre as verdes, tem muitas atividades públicas, né? Eu não coloquei a proporção, mas a maioria ali é 100% pública, né? Como a gente pode ver, pelo menos 3, né? Enfim, passando por esses dados, a gente tem algumas discussões, né? A primeira ideia que a gente poderia ter, A primeira ideia que a gente poderia ter é que a gente pode crescer o emprego público e assim a gente gerar empregos verdes. Mas a gente pode ver nos gráficos que a proporção de empregos públicos é bastante bem menor do que os empregos privados. Então, a gente pode pensar em outras saídas, né?
A outra questão é que a geração de empregos públicos ela pode esbarrar em algumas limites fiscais, né? Que eu não sei se eu acredito mais depois das exposições de ontem, né? Que foi uma, que foi uma exposição que elaborou em termos de promoção de empregos públicos e, enfim, e como o governo poderia se configurar a partir disso, né? E aí, para o setor público, fazendo um breve aparato, acho que a gente pode discutir também nas perguntas, né, e no debate, é que o setor público ele está nessa ideia de assumir essas estratégias e esse direcionamento do setor privado para essas medidas de transição, né? Passando para o setor privado, a gente também pode chegar à conclusão que seria interessante que o setor privado entrasse essa área de geração de empregos verdes. Mas uma elaboração possível seria que as atividades potencial poluidoras melhorassem os seus processos ao longo do tempo, através de tecnologia e etc., e, e transitassem para as atividades de baixo impacto, né? E aí a gente chega a essa conclusão justamente por esse, obrigada, por essa digamos, inicial limitação do setor público na geração de empregos, mas também por essa sendo a transição energética e a transição ecológica uma pauta, uma demanda, o setor privado poderia se inserir nesse novo mercado de forma mais livre e mais autônoma do que o setor privado, do setor público, né? É isso, muito obrigada e é isso, obrigada. Obrigada, Brenda. Esse debate sobre os empregos verdes, ele é bastante relevante, porque a gente tem visto já a emergência climática ter um conjunto de impactos sobre o emprego, né? E esses impactos possivelmente poderão crescer, né? E a gente tem impactos tanto nos empregos que existem hoje e que já estão sofrendo com a emergência climática, com os eventos extremos, mas a gente também possivelmente vai ter um grande impacto nas medidas de transição, já que também possivelmente empregos que hoje têm relevância no mercado de trabalho brasileiro podem transitar para um outro setor, para uma outra forma de produzir, com impactos nos empregos, né? Esses empregos, eles podem ser gerados em outra localidade, eles podem necessitar de outro tipo de qualificação, ele possivelmente pode ter um conjunto de outras condições de trabalho e salário, e olhar para esses dados e poder, inclusive, ver quais são as características do que a gente está chamando de emprego verde em relação aos empregos poluidores, e de também como é que a gente pode pensar em medidas para transitar dos empregos poluidores para um conjunto de empregos verdes, é bastante relevante. Eu tenho acompanhado bastante pelo DIEESE os espaços de governo em que estão discutindo programas nesse sentido, e a gente tem encontrado muito a questão da transição justa, né? Mas a gente não tem um conjunto de elementos para dizer o que é essa transição justa, né? Então, eu acho que esse debate do emprego verde, também da próxima mesa, sobre alternativas de geração de emprego a partir da agroecologia, eu acho que ajuda bastante a gente pensar nisso. Então, Vitor, você com a palavra, 20 minutos.
Bom dia a todos e todas. Bom, eu não vou me estender muito, mas é uma honra estar aqui nessa mesa com os colegas que estão apresentando o trabalho, da Ari e a Brenda, que são referências para mim, e principalmente por estar sob coordenação da Adriana, né, representando aqui o Diese, que é uma instituição que, obviamente, não é responsável pelo que eu vou falar, mas que inspirou muito das experiências que eu vou contar aqui, e também do Fausto, que sempre nos auxilia nos debates e também foi uma referência para aquilo que eu vou contar aqui. Esse texto, esse trabalho, foi produzido sob encomenda para esse seminário. Eu estou dizendo isso para esclarecer também que minha área de pesquisa acadêmica, né, nunca foi a economia solidária, nem foi o movimento sindical. Eu sou doutor aqui em desenvolvimento econômico pela Unicamp, mas minha pesquisa acadêmica sempre foi sobre mercado imobiliário e direito à moradia. A partir da minha experiência profissional como assessor sindical no Sindicato dos Químicos Unificados é que veio essa experiência que eu vou relatar aqui. E desse ponto de vista, esse trabalho ele tem duas partes. Uma que é relatar uma experiência mesmo, a primeira parte. A segunda parte que é fazer algumas reflexões a partir dessa experiência para provocar o debate aqui entre nós, que eu sei, depois do debate que teve ontem no final da tarde, né, de como terminou o debate, que tem muita gente aqui qualificada para também dar suas opiniões e contribuir com ele. Então, primeiro caracterizar, né, essas experiências que eu vou contar, elas são protagonizadas por um sindicato de classe, né, por um sindicato de trabalhadores. E aí, para onde eu quero chegar, é importante caracterizar qual é a política que orienta esse sindicato, né? Esse sindicato é um sindicato que se considera naquilo que a gente chama sindicalismo revolucionário ou sindicalismo socialista. O que quer dizer isso, né? Esses termos eles marcam um campo em que o sindicato ele se distancia de outras orientações políticas sindicais, principalmente aquela que concebe o sindicato como um aparato de Estado. Segundo, aquela que concebe o sindicato como um elemento de amortecimento das desigualdades dentro do capitalismo, né? E terceiro, aquela que concebe o sindicato como um prestador, quase como um agente de políticas assistenciais, né? Então, o sindicalismo, a concepção política que orienta o sindicato, diferente dessas três que eu falei, ela entende o sindicato como um instrumento de organização e mobilização da classe trabalhadora para a superação do capitalismo. E aí, nesse sentido, ele não se limita a pensar só em ter conquistas democráticas ou só em ter conquistas de direitos e salariais, já que ter essas conquistas sem ter, a partir delas, um processo de, vamos usar um jargão aqui, de elevação de consciência da classe durante esse processo de luta, não atingiria o objetivo dessa política sindical. Tá? Isso é importante porque, em alguns momentos, pode até parecer contraditório com o que eu vou falar aqui, né? Mas serviu para, digamos assim, ressignificar muitas políticas que esse sindicato faz, tá? E que eu vou falar aqui. Bom, sobre essa... também para onde eu quero chegar, tem duas experiências desse sindicato que foram importantes. A primeira é o caso Shell BASF, que é o caso de uma planta da BASF, que depois foi comprada pela Shell, aqui em Paulínia, que, enfim, que o sindicato moveu um processo por danos ambientais e trabalhistas no momento em que isso não era claro, né, não era evidente que essa planta era contaminante, tanto para os trabalhadores quanto para o meio ambiente. Depois de anos de luta jurídica e de mobilização, inclusive é contra-intuitivo, porque significaria fechar a fábrica, né? E aí perder postos de trabalho, e muitos trabalhadores da fábrica tiveram, a princípio, uma rejeição com essa denúncia e com essa demanda judicial, mas acabou se tornando um marco na luta sindical, entre outros motivos, né? Foi, se não me engano, até hoje, uma das maiores... o maior ainda hoje, né, na América Latina, de compensação, né, de dano ambiental e trabalhista do Brasil. Isso foi importante porque por que eu estou trazendo essa experiência? Porque trouxe para dentro da diretoria do sindicato e para a categoria química, no início dos anos 2000, uma coisa que hoje a gente está discutindo, a Brenda apresentou um trabalho sobre a importância do meio ambiente, né? Isso não é comum, não é recorrente as entidades sindicais terem isso tão claro, né? E esse processo foi importante para
formação da categoria química e da direção do sindicato. A segunda experiência, que também foi muito importante, é a experiência em gestão de equipamentos de lazer. A princípio, por isso que eu falei que poderia se parecer em alguns momentos contraditório, parece um pouco da política assistencialista tradicional dos sindicatos, de muitos sindicatos, de você ter serviços de lazer, né, oferecidos para os seus associados. Mas a concepção que orienta aqui é de que o lazer é um direito, e que, sendo um direito, deve ser auto-organizado pelos próprios trabalhadores e deve ser sustentável, inclusive, e não depender continuamente de recursos do sindicato ou do Estado, né? Politicamente, você ter espaços não mercantilizados, fora do domínio do capital, para os trabalhadores exercerem seus raros momentos de não exploração, e ter esses espaços organizados a partir da própria classe, é um avanço significativo. E ter essa gestão, os que a gente chama dos centros de formação e lazer, na verdade, tem aqui o Cefol de Campinas, que fica em Valinhos, e tem o Cefol de Osasco, que fica em Caucaia, em Cotia. São dois espaços assim, que na alta temporada recebem mais de 5 mil trabalhadores por dia, com processos de mobilização em que é dito que aquele espaço é dos trabalhadores, não é aceito nenhum tipo de discriminação, as pessoas são expulsas se cometerem atos como esse, que está aberto para além da categoria, inclusive, não é só da categoria química, pessoas de fora de outras categorias também podem se mobilizar, se participar, se associar ao sindicato para usufruir desse tipo de serviço, enfim. Então, essas duas experiências, uma que traz mais a questão ambiental e a segunda que traz mais a questão da autogestão e da importância do sindicato sair para fora da fábrica e não ficar só restrito às lutas da fábrica, são referências que trazem a gente para a questão dos empreendimentos de economia solidária que eu vou falar. Eu esqueci de comentar também que o Sindicato dos Químicos Unificados é uma unificação política, assim como são outros sindicatos, que é o Sinergia, aqui, né, Darlene, Sinergia de São Paulo, Rubim, o Sindipetro, que em si já tinham esses processos de unificação, já são processos de questionamento do sindicalismo de Estado, né, que tenta limitar o sindicato a ficar por categoria e por território, né. Bom, tendo esse contexto todo, como que a gente chegou, o que aconteceu em 2016 com a reforma trabalhista? Como que esse sindicato resolveu agir diante da reforma trabalhista, principalmente no seu aspecto de reforma sindical, né, que buscava limitar a ação dos sindicatos? Primeiro, fortalecendo e estimulando ainda mais a presença do sindicato dentro das fábricas, né? Então, os diretores que não são liberados, que ficam dentro das fábricas, eles têm muito suporte e apoio e são muito mais prestigiados do que aqueles diretores que estão liberados, porque é deles, o trabalho deles, que depende a presença do sindicato nas fábricas. Mas a grande novidade foi, digamos assim, dobrar a aposta em pensar o trabalhador não só dentro da fábrica, né? E aí essa expressão representar o conjunto dos trabalhadores e representar o trabalhador em seu conjunto, que é um trocadilho, né? Uma brincadeira aí, que significa o quê? Primeiro, que dentro da fábrica não representa só a categoria química, pode representar, se não representar, mas fazer trabalho político, junto aos terceirizados, junto a todos que estão nas fábricas, e também aqueles que não estão nas fábricas, as famílias, né, a partir de serviços de lazer ou de assistência jurídica que o sindicato presta, né? Então, não olha só para a categoria, olha para todos os trabalhadores. A categoria é uma delimitação do Estado e não do sindicato, né? Pensa assim. O segundo é que o trabalhador, o sindicato não deve se preocupar com o trabalhador somente a partir do momento que ele bate cartão. E depois que ele bate cartão para sair, já não é mais problema do sindicato, né? Então, por isso, pensar o trabalhador em seu conjunto, pensar o que ele faz fora da fábrica. Quais são os direitos deles que estão sendo garantidos fora da fábrica, tá? E aí, a gente fez essa...
essa formulação, duas formulações que eu quero trazer aqui, que foi entre 2016 e 2018, houve um debate muito profundo dentro do sindicato sobre como atuar nessa conjuntura que viria pela frente. Em 2018 foi o 7º congresso do sindicato, dos unificados, aqui em Jundiaí, e eu cito aqui 2 trechos dos documentos que saíram desse congresso, né? O primeiro que eu queria reforçar é esse aqui de baixo, que é a formulação de uma nova, digamos assim, de uma atualização da política sindical, que é o sindicalismo do futuro. Resiste à exploração do capitalismo em movimento autônomo, organizando sistemas solidários de convívio, consumo e produção a serviço de uma vida plena de sentido e felicidade. E esse trecho grande eu não vou ler, mas ele deixa bem claro, bem nítido, como o sindicato enxerga que deveria atuar para além da porta da fábrica, né, para além da fábrica em si e para além da sua categoria, né, quando consegue trazer um debate sobre qual que é a conjuntura e as transformações que estavam ocorrendo a partir da reforma trabalhista, né, e mostrando também que o sindicato entendia o papel que os aplicativos e essas novas formas de precarização teria na fragmentação da classe e que deveria estar preparado para as novas formas de organização que a própria classe ia gerar e estar em conjunto com ela, apoiando ou estimulando essas novas formas de organização, que são o futuro das lutas contra a exploração do trabalho. Bom, aqui foi um desenho, não ficou claro, mas enfim, que a gente tentou mostrar tudo que englobaria essa política sindical, né? Desde a parte mais corriqueira, mais comum, que é defender os trabalhadores, seus direitos e as suas conquistas salariais, mas também ter serviços de lazer, serviços de orientação jurídica, que muitos trabalhadores dependem, né? Gratuito, inclusive, ter outras ferramentas de organização da classe trabalhadora. Bom, aí eu chego aonde que eu no ponto dos empreendimentos de economia solidária, né? A princípio, a economia solidária as experiências de empreendimentos econômicos começaram antes do sindicato se definir como economia solidária, tá? Não havia essa relação, até ontem foi dito, a Marilene comentou, né? A dificuldade que os sindicatos têm de se apropriar do tema da economia solidária. Por que isso? Primeiro que a economia solidária é muito diversa, né? Você tem políticas dentro da economia solidária que são assistencialistas, você tem, enfim, um conjunto de visões dentro da economia solidária, e isso também dificulta a se aproximar, principalmente o sindicato tendo essa concepção sindical, digamos assim, mais incisiva, né? Mas também, depois de muito debate nesse processo entre 16 e 18, se definiu que seria que se identificaria como economia solidária. E se decidiu criar um sistema de produção, comercialização e financiamento. Porque a ideia é que a gente possa ter um sistema onde os trabalhadores tenham uma cadeia completa sem precisar apelar para o mercado, para a mercantilização ou para o mercado capitalista. Tá? Então, primeiro, entre 16 e 18, já vi uma experiência piloto de uma loja. Para o público urbano aparece como loja, né? Mas por trás tem muita coisa. Uma loja lá nos fundos do sindicato, lá no bairro Guanabara, aqui em Campinas, e depois dessa definição em congresso de que isso seria uma política sindical, de 18 para cá, foram constituídos, através de parcerias, mais outras 3 lojas aqui em Campinas. Uma em parceria em Souzas, com uma quitanda que já existia lá, que é a Otauê, outra em parceria com o Movimento Sem Terra, com a rede de armazéns de campo do Movimento Sem Terra aqui em Barão Geraldo. Uma quarta que é dentro do SEASA, é o primeiro box de alimentos orgânicos dentro do SEASA, para atender, e aí o SEASA dá uma outra perna para o sistema, que além de atender o varejo, pode atender também um atacado, né, que embora ali seja só um box, mas já existe um galpão ali nos Amarais para ser o lugar de estoque e de processamento, de uma pequena parte de processamento de alimentos, e obviamente que isso tudo está envolto numa concepção que exige logística, né, que exige definição de preço, né, cálculo de custos e exige também pensar o financiamento, porque um dos grandes problemas de superar a atual forma,
agrícola, nosso atual modelo de produção de alimentos, é que os produtores de alimentos que querem sair do modelo não conseguem financiamento. E sem financiamento não tem produção agrícola, né, em nenhum lugar do mundo. Né? Então, os critérios, as exigências para quem vai produzir em orgânico ou em agroecológico, que é o conceito que a gente mais usa, para fugir da gourmetização e da mercantilização que o orgânico tem muito, né? Então, por isso a utilização do agroecológico, são assim muito piores do que... É muito mais fácil você conseguir um financiamento para produzir soja dentro do modelo convencional e mais ainda se for dentro do modelo transgênico. Tá? Então, assim, esse é o sistema que foi construído. Tá. Ih, tranquilo. E aí, para dar conta do financiamento, a gente buscou parceria com uma instituição financeira que já tivesse essa visão de mundo e quisesse contribuir com essa construção, que, no caso, foi o sistema de cooperativas de crédito, a Cressol, que, a partir dessa relação entre os químicos livres, Rede Livres e Cressol, a gente conseguiu abrir 2 agências, uma em Campinas e outra em Osasco, dentro dos sindicatos, para atender não só essa rede, mas também para atender para fora, né? A Cressol conseguiu articular outras entidades sindicais, outros movimentos sociais dentro dessa perspectiva, ainda que só sob orientação só no aspecto financeiro, mas possibilitando a ampliação desse debate também, né? Bom, e agora o sistema, essa aqui é um processo de transformação, né? Porque a gente faz tudo assim meio também vai fazendo. O Paul Singer, né, Fausto, me corrija se eu estiver errado, ele tem acho que eu aprendi com você essa frase, porque eu não fui lendo o Paul Singer, não. Que a economia solidária é a economia que acontece, né? Então a gente foi acontecendo, foi fazendo as lojas, foi discutindo e fazendo ao mesmo tempo. E hoje nós estamos, a Rede Livre está num processo de transição para unificar todos esses empreendimentos dentro de uma associação que teria representações de parceiros, de associados e de fornecedores. E todos eles teriam assento nessa associação e participação nas definições, né? Isso aqui foi construído, inclusive, em parceria com um escritório de advocacia aqui de Campinas, muito estimulado pelas experiências europeias de economia social, porque lá o conceito é esse, não é economia solidária, né? Bom, agora, para finalizar, as provocações, né? Essa é a nossa experiência, enfim, deixo para, se for de interesse, a gente conversar mais depois, mas eu não queria deixar de trazer algumas provocações aqui de qual que é o papel desse tipo de empreendimento na geração de trabalho e renda, que, bom, está no texto, não citei, mas são quase 40 postos de trabalho gerados nesse período e um faturamento mensal em torno de R$800 mil de toda essa cadeia, né? E são praticamente 5, 6 anos de construção mais fortalecida, né? Antes era só experiências. Como que eu vejo o papel da economia solidária e da agroecologia na geração de trabalho e renda e no desenvolvimento econômico nacional? Eu acho que primeiro a gente tem que responder uma pergunta, né? Dado que o Brasil, dados os debates que nós tivemos ontem, é um país, e a gente pode dizer isso hoje, depois de mais de um século de fim da escravidão, de vida republicana, o capitalismo brasileiro é um capitalismo que produz excedente de pessoas, né? Nós tivemos pré-industrialização, auge da industrialização, desindustrialização, economia de serviços, enfim, várias formas, e em todas elas fica claro que pode existir uma lei geral em que tem que ter mais pessoas, muito mais pessoas do que empregos gerados para o capitalismo, né? E toda vez que isso fica um pouquinho ameaçado, já é uma gritaria, né? Como foi muito conversado aqui ontem. Não, o desemprego, mesmo na situação, né, difícil que nós estamos hoje, só porque o desemprego parece um pouquinho menor, já parece que o mundo vai acabar, a classe patronal fica dizendo que está faltando mão de obra, que a economia está superaquecida. Porque, enfim, eles estão reclamando taxas de exploração altas que, para se manterem, precisam de um exército de reserva, chame como quiser, né, Pedro? Superpopulação relativa, etc., para pressionar esses salários. A economia solidária, ela pode ser uma política de amortecimento desse processo, que já contribui indiretamente para reduzir a pressão sobre os salários, o que já é uma baita contribuição. Ou a gente vai pensar a economia solidária e a agroecologia como
relações sociais que se pretendem hegemônicas e superar o capital, as relações capitalistas. Dependendo da resposta que a gente der para essa pergunta, para essas duas alternativas, a gente vai definir outras coisas, né? A orientação a política que orienta as nossas experiências é de que é a segunda resposta, de que é para superar o capitalismo. E aí, nesse sentido, surgem algumas orientações para isso, né? A primeira, que os empreendimentos de economia solidária, que os empreendimentos de economia solidária, eles têm que estar atuando sobre setores que são problemas do desenvolvimento capitalista, né? Então, se não é só para amortecer, para ser uma assistência ao capitalismo, onde que estão os grandes problemas do capitalismo? Estão na geração de emprego, de trabalho e renda, estão no meio ambiente, estão na produção de alimentos, né, os trabalhadores sofrendo com a inflação de alimentos, está na questão financeira, né, a expoliação financeira no Brasil é algo que tem que ser debatido e que a economia solidária pode apresentar alternativas a ela. Enfim, tem que ser empregos, trabalho gerados que solucionam problemas reais e não apenas uma certa vez, segundo essa visão, uma certa vez eu fui numa feira de economia solidária, comprei um gorro de crochê por R$60, né? Aí eu falei, nossa, mas R$60 é caro, né? Eu falei para a moça que estava vendendo, ela me pegou, mostrou o nome da pessoa que fez, quantas horas demorou para fazer. Eu falei, beleza, esse é uma outra perspectiva da economia solidária. Ela não vai superar o capital nessa dinâmica. Ela pode ajudar a pessoa que está trabalhando, é importante do ponto de vista de terapia ocupacional, é importante de gerar renda, mas não soluciona um problema concreto, que é ter que abrigar as pessoas do frio, principalmente nós carecas, que passamos muito frio, né? Então, enfim, ali vale para mim o custo de oportunidade, né? O pessoal da disciplina de trabalho teve essa aula aí, valia R$60. Os empreendimentos devem oferecer para os trabalhadores que estão na economia solidária uma perspectiva de futuro, porque senão vai ficar sempre refém da conjuntura. Quando o desemprego está alto, as pessoas vão para os empreendimentos de economia solidária. Se o capitalismo resolve ofertar mais empregos, você perde essa mão de obra. E aí você fica sempre nessa oscilação. Viabilizar postos de trabalho bem remunerados e com direitos, como indicou a professora Magda aqui ontem, vai exigir um nível de escala e eficiência capaz de, muitas vezes, ter que competir com o mercado convencional, né? E aí coloca-se um dilema de que como a gente vai fazer isso, um nível de escala e de eficiência produtiva, sem ser, digamos assim, contaminado por relações capitalistas, né? O que é muito comum de acontecer também. A Marilane citou ontem que muitos empreendimentos de economia solidária se perdem, mas muitos também se transformam, né? Então, esse é um ponto que a gente convive com isso diariamente nos nossos debates lá dentro. E para ser autossustentável, tem que se relacionar com o Estado de forma autônoma. O que eu quero dizer com isso? Não pode depender, a sua sobrevivência não pode só depender da política pública, a ponto de quando perde o governo, etc., os empreendimentos simplesmente desaparecem, se desestruturam e etc. Claro que tem que ter política pública. Não é negar a importância da política pública, porque tem política pública para todo mundo, por que não vai ter para a economia solidária? Nenhum grande capitalista se sustenta sem política pública e favorecimento do Estado. Então tem que ter para a economia solidária também, mas não pode ser tão dependente disso, né? E era isso, gente. Muito obrigado pela paciência, principalmente. Obrigada, Vitor, pela apresentação. Eu queria destacar dois elementos dessa sua fala que dialoga com algumas preocupações que eu acho que são bem importantes, né? Uma primeira é de que a agroecologia e a economia solidária, são ferramentas, né, para a gente pensar numa outra forma de organização, de geração de emprego e renda, mas também elas são possibilidades de transição ecológica orientada para uma transição justa, que não estão na perspectiva da financiarização dos bens comuns ou das políticas de transição, né? A gente tem visto aí um conjunto de políticas que estão apoiando a transição, que na verdade amplia a financiarização, inclusive de bens que são comuns, né? E a outra questão que você destaca da organização sindical, né? Então,
da relevância, ontem a gente fez um pouco esse debate, né, de como é que o movimento sindical ele se relaciona com esse mercado de trabalho, com os problemas que a gente destacou ontem ao longo do dia, né, e uma perspectiva sindical que inclua a possibilidade de diálogo, organização, mobilização de diversas formas de inserção no mercado de trabalho, né, de toda a classe que vive do trabalho, é fundamental também para a gente reinventar o movimento sindical. Então, acho bem interessante essa proposta, essas reflexões que você trouxe aqui para a nossa manhã. E queria passar, então, agora para o Dari, para ele também fazer a sua apresentação. Bom dia a todos e todas que estão aqui no auditório, que também que nos estão acompanhando online. Agradecer também a oportunidade de estar aqui na mesa, junto com a Adriana, Fausto, Brenda e Vitor, Tonin. Eu quero começar só para registro, que na verdade essa atividade aqui, a minha exposição, não estava prevista inicialmente no seminário. Tinha um outro texto que o Tiago Amaral Ciarralho, né, que ficou de escrever um texto também que trata sobre uma abordagem multidimensional sobre sobre as oportunidades e desafios colocadas, né, para o trabalho no campo da bioeconomia, da economia circular e na resiliência urbana que ele fala. Então tem um texto adicional que está dentro da nossa coletânea, que depois a gente vai socializar esse texto. Então, como ele não pôde estar presente por compromissos profissionais de Brasília, a gente achou por bem, que acho que já caberia na discussão que estamos fazendo aqui, na discussão sobre o pleno emprego, colocar a questão da redução da jornada de trabalho, tá? Então, só para essa informação de registro. Portanto, a gente não tinha um texto, né, Fausto, para mandar, mas o texto do Tiago você recebeu, mas não tinha um texto próprio para mandar sobre a jornada, porque nós resolvemos isso meio na correria. A minha exposição também vai expressar um pouco isso, né? Não foi algo tão planejado como os outros trabalhos feitos, tá? Mas vamos lá. Então, a questão aqui que a gente quer colocar sobre a redução da jornada de trabalho a questão que a gente quer colocar é o seguinte: sem dúvida ela apareceu no debate público agora recentemente, eu quero partir um pouco disso, entender a natureza de como essa questão da redução do uso do tempo de trabalho aparece no debate recente. Acho que essa é uma questão fundamental e absolutamente central para a gente pensar qual é a perspectiva de enfrentar o problema do trabalho, como já foi indicado no debate do dia de ontem, tá? E aqui até brinquei com a camiseta que o Arthur colocou aqui, da CUT Rio Grande do Sul, dizendo, a hora extra da vida é trabalhar menos e ter trabalho de qualidade. Então, ou seja, se a gente conseguir reduzir, pode ser que a gente tenha mais hora extra, né? Prorrogue um pouco mais aqui a nossa vida. Mas a gente precisa também discutir, né? Tem espaço aqui, espaço para refletir, para compartilhar, e não estar apressado aqui. O seminário tem que ser mais curto para a gente fazer as nossas outras tarefas, né, econômicas, produtivas da vida, tá? Então, estou colocando aqui, eu vou tentar expor para vocês como é que aparece essa discussão do debate da redução da jornada para apresentar a sua centralidade no período recente. Quando eu discute a questão da jornada de trabalho, nós sempre colocamos ela em 4 dimensões. Uma primeira dimensão é a extensão da jornada, ou seja, quantas horas efetivamente a gente trabalha por dia, por semana, por ano, né, ou na vida toda, né? Ou seja, o tempo que começamos a trabalhar até o tempo que nos aposentamos, desligamos do mundo do trabalho. Tá? Isso é a extensão, é uma dimensão. A outra dimensão que mais se alterou nos últimos tempos foi da distribuição da jornada. Você não alterou legalmente a jornada do ponto de vista do seu tamanho, mas a forma como o trabalhador disponibiliza o tempo da sua vida para o capital se alterou substantivamente. E a terceira, a intensidade, que também com a nova tecnologia, com os mecanismos mais sofisticados de controle, né, sobre o uso do tempo, a intensidade também aumentou fortemente, tá? Então, ou seja, fazemos mais coisas em menos horas trabalhadas, tá? E que isso se reflete na economia como ganhos de produtividade também, tá? Que pode ser pela intensificação pura e simplesmente do trabalho, ou pode ser pela introdução de novas tecnologias, novos métodos de produção.
Tá? E também a quarta dimensão, que está muito claramente colocada na literatura, mas que é uma questão importante, principalmente para os centros urbanos e também pelas transformações recentes, que é o tempo que a gente gasta para se preparar para trabalhar. Então, é o tempo do transporte, é o tempo do deslocamento, é a exigência das atividades fora do trabalho, que é hoje um elemento também extremamente importante. Quantas pessoas, por exemplo, a gente fala aqui no Instituto de Economia, quando as pessoas que vão trabalhar no mercado financeiro, elas não podem chegar lá na mesa para sentar, fazer as operações, ela tem que ter todas as informações do que está acontecendo antes de sentar para trabalhar. Então, tem todo um tempo de vida que é destinado para o trabalho, mesmo quando não é computado como jornada. E isso é mais claro ainda hoje colocado com toda a questão das redes, com as tecnologias, que abre outras possibilidades de organizar o tempo de trabalho. Só estou falando isso por quê? Porque nós estamos numa discussão aqui no Brasil recente sobre escala e redução da jornada de trabalho. A escala está no item da distribuição. E a jornada, a redução, está na duração. Então, são duas coisas distintas colocadas. Tá? Mas aqui, o que eu acho que a questão que eu quero trazer, também não quero repetir porque a redução já é extremamente importante, porque eu acho que é uma questão que todos nós estamos muito convencidos aqui, né? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é para a gente entender o que foi o movimento em torno da questão do uso do tempo de trabalho no período recente. Acho que essa é a primeira questão. E aqui, nos países centrais e nos países, e nós, caso brasileiro, o tema da redução do trabalho, ele se alterou a partir da década de 70, 80 do século XX. E até então havia, e as estatísticas todas mostram, uma progressiva redução do tempo que as pessoas trabalhavam, até os anos 70. Por exemplo, no final do século XIX, as pessoas trabalhavam em média 3.000 horas ano. Na década de 70, em muitos países, essa jornada reduziu para 1.500, 1.700 horas ano. Então, houve uma redução muito substantiva da rodada. Mas a partir dos anos 70, 80, se teve ainda algum movimento de redução da jornada de trabalho, mas aí já foi uma combinação entre redução de jornada de trabalho e uso flexível do tempo de trabalho. Então, aqui tem uma mudança de conteúdo. Dedeca, no livro, inclusive, apresenta de que é a primeira vez na história que tem uma certa combinação de interesse entre capital e trabalho. Você reduzir para flexibilizar, ou seja, racionalizar o uso do tempo. Racionalizar. O banco de horas é a maior expressão disso. No caso nosso, os anos 80, que é o momento de soerguimento do sindicalismo, também o tema da redução da jornada de trabalho esteve muito presente em todas as pautas das negociações coletivas e no movimento constituinte. E tanto que se conseguiu reduzir a jornada para 44 horas semanais, que foi o último grande movimento nosso de redução da jornada de trabalho aqui no caso brasileiro. Na primeira década do século XXI, houve movimento de luta, redução do trabalho na geral, a Diese participou muito ativamente desse movimento, mas não se concretizou na redução da jornada de trabalho. Mas o que quero chamar a atenção é que, no caso brasileiro, essa questão da combinação da redução do tempo com flexibilidade aconteceu só em pouquíssimos setores, especialmente no setor metalúrgico, especialmente no setor automotivo, mais estritamente. Tá? Então, que houve isso? Porque o que prevaleceu a partir de então, dada a correlação de força lá fora e aqui, foi o avanço pura e simplesmente da flexibilidade, sem redução do uso do tempo de trabalho. Tá? Esse foi o movimento que ocorreu lá e aqui. A reforma trabalhista de 2017 é o coroamento desse movimento. Mas não é só a reforma. Nós vimos também pelos processos nossos de análise, por exemplo, do resultado das negociações coletivas, Mário, no estudo outro que nós fizemos, que esse tema está extremamente presente nas negociações coletivas e com pouquíssimos limites colocados pelos trabalhadores de como a empresa pode dispor o uso do tempo dos trabalhadores. Por exemplo, só 1/3 dos acordos e convenções coletivas aqui do mediador mostram algum limite para o uso do banco de horas no domingo, para dar um exemplo assim, dessa questão.
limite para o uso do banco de horas no domingo, que é uma questão muito concreta de organização. Tá? Então, ou seja, isso que aconteceu. Mas, aqui, esse movimento, no caso brasileiro, eu só vou dar 2 dados aqui. Esse movimento, no caso brasileiro, até mais recentemente, você teve um movimento de redução do jornada de trabalho da Constituição de 88, o estudo da saúde da Rosso mostra que até nos anos 90, o uso intensivo da hora extra, como forma de compensar a redução da jornada de trabalho, mas a partir de 95 entra essa questão mais da flexibilidade como tema, e você tem progressivamente uma certa redução, sim, do número de pessoas que trabalham mais do que 45 horas semanais. E essa redução ela é mais intensa no período que o mercado de trabalho apresenta indicadores melhores, ou seja, entre 2004 e 2014. Aqui tem uma tese e tem uma dissertação do aluno que a gente orientou, que mostram claramente que a curva das pessoas que trabalham mais de 45 horas, ela é ultrapassada para as pessoas que se enquadram na jornada de 40 a 44 horas semanais. Ou seja, o processo de formalização ocorrido naquele período anterior se traduziu também no enquadramento dentro da jornada legal, de 40 a 44 horas semanais. Tá? Esse processo. A jornada, aconteceu isso. A jornada, nos últimos anos, essa redução, a partir de 2014, para de ocorrer. Tá? Esse processo. E se estabiliza uma jornada média em torno de 40 horas semanais. Se você pegar um dado que vi do próprio Diese, a jornada média das horas habitualmente trabalhadas está muito próximo do R$40, já pelo menos há mais de 10 anos, varia muito pouco em torno disso. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas a variação é bem pouco expressiva da jornada média. Obviamente que aqui, da jornada média trabalhada, tem muita diferença. Aqui, né, o estudo aí que a Marilane e a Clara, que estão aqui, que fizeram, mostram aqui que a jornada média, ela se diferencia muito também entre homens e mulheres. As mulheres trabalham em média menos horas, em geral, porque também estão em atividades mais precárias do que os homens que trabalham um pouco mais horas médias. Os homens brancos trabalham um pouquinho mais que os homens negros, as mulheres brancas trabalham um pouquinho mais, em média, do que as mulheres negras. Aqui, esses dados mostram. Mas se olhar do ponto de vista desse segmento, setor, um estudo que fizemos com o Petro, né, Petro, está aí, num outro livro, mostra o seguinte também: se a média, aquilo que a Mari chamou a atenção, parece mais ou menos essa, mas as oscilações entre quem é assalariado e quem é informal e conta própria, a diferenciação é absurda, né? Ou seja, entre as pessoas informais por conta própria, a polarização de quem trabalha pouco e quem trabalha muito é muito mais evidente. Então, a média esconde essa polarização, tá? A média esconde. Então, tem essas diversidades, então, para não ser a mesma questão. E a próxima tabela aqui, no Brasil está na média mundial, um pouco da jornada média, né, segundo os dados do OIT, aqui isso. E essa questão aqui mostra, para a nossa reflexão aqui da redução da jornada de trabalho, aqui é que ainda nós temos dados do 4º trimestre de 24, também do estudo da Mari e da Clara, e as colegas, mostram que nós temos ainda aqui 17%, entre os 18% entre os formais, trabalham mais de 45 horas semanais, que é um pouco a questão, é um número bastante expressivo. Temos também 20% dos informais que trabalham mais isso, aí entre os empregadores chega a 42%, ou seja, no total nós vamos ter próximo de 24% das pessoas ocupadas que trabalham além das 45 horas semanais. Tá? Mas algum dado importante aqui, também no estudo Diese, na indústria, nos setores, no comércio, na agricultura, especialmente, nos alojamentos, aqui, os trabalhadores com carteira formais trabalham em média mais do que os informais. Então, ou seja, a média, por exemplo, de trabalho na indústria é de quase 43 horas semanais, na indústria.
no caso brasileiro. Então, isso que pega os trabalhadores formais. Para a nossa discussão, isso é importante. Tá? Então, dado um pouco esse quadro, como é que o tema aparece recentemente? Olhando um pouco a questão mais geral, internacional, ela aparece de 3 formas, 3 expressões. A primeira aqui e eu quero explorar isso para mostrar um pouco umas contradições e como esse tema pode ser recuperado hoje. A primeira é essa proposta da ideia da jornada 4x3. 4 dias trabalhados, 3 dias folgados. Já vou explorar isso. A segunda é a que apareceu no caso brasileiro, com a ideia do fim da escala 6x1, que todos nós estamos acompanhando. Eu não vou nem explorar tanto, porque essa é uma coisa mais conhecida naquilo no meu raciocínio. Aqui, o que é isso? Tá? E a terceira são algumas iniciativas muito pontuais de governos que introduziram alguma legislação, algum experimento de redução da jornada de trabalho. Pedimos só 2 minutos, né, mais. Tá, de redução da jornada de trabalho, porque esse é o ponto central. Flexível, não é tanto. Aqui, ó, na Colômbia, no Chile, na Islândia, e desses casos tem participação sindical, oposição patronal e grandes embates nas sociedades, quando essa é geral, tá? Os outros 2 casos não são iniciativas do movimento sindical tradicional. Estão por fora do movimento sindical tradicional, tá? E vamos explorar um pouquinho isso, porque para mostrar o que eu quero aqui acentuar mais com isso aqui, porque 6x1 é mais conhecido, eu vou centrar mais aqui no 4x3 dado o tempo, tá? Aqui, o que eu quero chamar a atenção? A iniciativa da proposta de 4 dias trabalhados e 3 folgados é empresarial. A mobilização e iniciativa não é do movimento dos trabalhadores. É empresarial. Começou com essa experiência em Nova Zelândia, em 2018, perto ao Guardian, aqui, começou essa experiência em 2018. Como a experiência foi muito bem sucedida, ele criou uma ONG, uma consultoria, melhor dizendo, para propagar essa ideia para o mundo e vender para as empresas esse tipo de serviço, da possibilidade. Tá? Fez isso. E aí criou essa organização, 4 dias, né, trabalho global, 4 Day Week Global. Tá? Então, é uma ONG consultoria. No Brasil, quem está estimulando esse tipo de coisa também é essa ONG. A organização aqui, essa mesma organização que está organizando isso. Tá? Então, ó, o que ela propõe? Em linhas gerais, a promessa de ganhos em produtividade com menos hora, a reorganização da cultura empresarial, a estratégia de retenção de talentos e também de melhorar a imagem e a reputação da empresa. E uma narrativa de que é possível os 2 lados ganhar. Os 2 lados ganhar. Tá? Mas, em muitos lugares, especialmente na Inglaterra, muitas universidades entraram na análise desse experimento, produzindo dados, tem pesquisadores envolvidos, tá? Então não é só uma coisa empresarial, tá? Propriamente dito. Tá? E o que acontece? Por um lado, as experiências são bem-sucedidas. Aqui, ó, a Islândia, todas as experiências praticamente analisadas, a Alemanha, a Inglaterra, a Bélgica, a Islândia, em todos os casos, a grande maioria diz que a experiência é positiva, do ponto de vista de obtenção de ganhos de produtividade, de não redução, de obtenção de ganhos de produtividade, porém a produtividade não reduziu, não gerou muito, a literatura, tudo que eu procurei, não encontra muito emprego gerado, tá? Ou seja, mantém mais ou menos a mesma quantidade de trabalhadores, só trabalhando menos e mantendo a produtividade, tá? Então não gerou, não se fala na geração de trabalho. E a motivação das pessoas, o engajamento das pessoas é muito maior, além do nível de carga, do nível de abstenteísmo, do adoecimento, todas essas questões vão chamar do bem-estar coletivo. Mas o que é a questão que eu quero colocar aqui em função do tempo? O que é essa questão que eu quero colocar em relação a essa experiência? Aqui. A questão que eu quero colocar é o seguinte: eu acho que nós estamos vivendo um momento um pouco ímpar
E a gente tem que entender por que a jornada 6x1 pegou na sociedade brasileira. Porque, em alguns momentos, a questão da redução de jornada de trabalho não é uma iniciativa dos trabalhadores. É uma iniciativa empresarial. Isso tem um outro caso que é extremamente famoso na nossa história, eu não vou conseguir explorar do jeito que gostaria, que foi quando o Ford, em 1911, Zé Ricardo, acho mais ou menos, 11, 13, eu não lembro direito, introduziu na sua fábrica a jornada de 8 horas e o salário de $5 dia, que seria o dobro do salário pago pela indústria média, naquele momento. Por que o Ford introduziu isso, naquele momento histórico? Havia movimento trabalhista, é verdade, né? Mas a questão da razão, na minha reflexão, é que o Ford, naquele momento, ele buscava um disciplinamento da força de trabalho para poder funcionar a linha de montagem. Ele precisava as pessoas estando na linha o tempo inteiro. Tanto que ele introduziu junto, eu não consigo explorar agora por causa do tempo, ele introduziu junto os mecanismos de controle da vida dos trabalhadores dentro e fora da fábrica, uma assistência social. Proibiu o sindicato de atuar junto. Tá? Instituiu o crédito, é verdade também, que possibilitou que os trabalhadores pudessem comprar o Ford T naquele momento. Tá? Então, na sociologia, inclusive, isso se atribui ao Fordismo, um pouco, ó, tem toda uma discussão sobre isso, mas vamos para diante disso. Porque, o que estou querendo colocar? Inspirado no Chamayu, na sociedade ingovernável, aqui, a tese que estou defendendo, aqui, é de que você tem hoje, especialmente na juventude, na geração Z, não só brasileira, mas internacional, um certo desengajamento das pessoas com o trabalho. Você criou esse mundo da precariedade, esse mundo do sem sentido do trabalho, que está levando as pessoas a dizer, ó, não vale a pena a vida só trabalhando. Eu quero viver outras dimensões da vida, que é o grito que o Rick deu no momento que ele foi convocado. É o grito de socorro, é o grito que ecoou na sociedade que ele deu. Não dá para viver desse jeito. A vida tem outras dimensões a ser vivida. Ou seja, que eu estou partindo de que essa iniciativa empresarial, está certo que ela está localizada em setores são tecnologicamente mais avançados, setor de comunicação, setor de marketing, e-comércio, no setor público, em vários lugares, Portugal, Islândia, tal, né? No setor público, também tem em vários lugares, mas que existe hoje um espaço na sociedade para você colocar em questionamento o trabalho. Inclusive, duas semanas atrás apareceu, ontem foi falado, a coisa da CLT se tornar um xingamento. Eu vejo nisso um movimento contraditório. Se ao mesmo tempo tem essa história, dizer, a questão dos direitos, mas é uma expressão dizendo, ó, esse mundo, esse emprego que está sendo oferecido não nos interessa, não nos serve. Então, por isso que eu acho que é importante, isso abre um espaço de discussão na sociedade para a gente entender por que a grande maioria das pessoas apoiou o fim da escala 6x1. Fim da escala 6x1. Meu tempo esgotou. Aqui, eu vou terminar por aqui, porque eu ia explorar um pouco mais a questão da coisa 6x1, para dizer o seguinte só, e aí concluo, dizendo, eu acho que tem mudanças que estão acontecendo, são movimentos contraditórios existentes na sociedade, que colocam as questões em discussão novamente. E a questão do fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho, ela pode ser uma janela de oportunidade, ou um cavalo cilhado passando na frente do movimento sindical, para poder se reconectar de novo com essas classes trabalhadoras tão heterogêneas que nós estamos vivenciando hoje. Por isso, o meu estranhamento dessa coisa meio titubeante que o movimento sindical está tendo sobre o fim da escala 6x1, que eu acho uma coisa absolutamente incompreensível no momento em particular que estão vivendo. Obrigado e desculpa, Fernando. Obrigada, Dari, pela apresentação e pelas reflexões.
começo pelo movimento sindical, que de fato, eu não sei se vocês viram a chamada das centrais para o 1º de maio, né? O fim da escala 6 por 1 não aparece como essa palavra de ordem, aparece lá meio remediada, né? Acho que tem uma falta de compreensão dessas dimensões da luta relacionada à jornada, né, de duração, de distribuição, de ritmo, né, e também do que a gente está vivendo hoje, né? A gente passou por uma desregulamentação gigantesca, né? Segundo a OIT, das reformas trabalhistas que aconteceram no mundo, a maior presença são de dispositivos que desregulamentam a jornada de trabalho e que criam contratos de trabalho precário, muitos desses contratos também com uma relação muito direta da jornada, né? Intermitente, parcial, temporário, mesmo a terceirização, né, que também acaba promovendo aí longa jornada, jornadas precárias, teletrabalho, enfim, um conjunto de elementos que precarizou, de fato, não só o tempo de trabalho, mas também a distribuição, né? Mesmo trabalhadores que têm jornada reduzida, como o telemarketing, têm uma distribuição da jornada muito negativa, né? E também reclamam da gente repensar o uso do tempo, né? Tanto para o trabalho remunerado como para o trabalho não remunerado, para o tempo de lazer, né? Então, é uma reflexão muito bem-vinda, que eu acho que ajuda a gente a recolocar esse debate da jornada a partir desse viral aí da 6 por 1, né? Bom, e eu vou passar a palavra para o Fausto, que vai, então, fazer o comentário dos 3 textos que foram aqui apresentados. Fausto, 30 minutos. Bem, primeiro, bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui a mesa. Para mim é um enorme prazer estar nessa mesa, companheiros que a gente discute os temas há muitos anos, né, Dari? Não só discute teoricamente os temas, mas a gente milita junto nessa pauta há muito tempo. Então, para a gente é sempre uma boa oportunidade fazer uma discussão tão central e num momento que eu diria bastante significativo. Nós estamos num daqueles momentos da nossa história que eu diria que, novamente, a gente tem a chance de mudar o Brasil do patamar civilizatório, mas que também, se a gente não conseguir, mais uma vez, a gente pode retroagir muito rapidamente. E aí eu ouvi as 3 falas, li os textos, e o texto que o Dari fala, inclusive, né, Dari? Na verdade não é um texto, né, Dari? É um livro. Ainda bem que eu já tinha lido o livro. Fica mais fácil. Eu queria começar pelo tema, né? O tema da mesa e o tema do próprio seminário. Trabalho para todas as pessoas, é possível? E aí eu queria, né, dialogar com o Vitor, né, um pouco na pauta do próprio Vitor. Sim, trabalho para todos é possível. Agora, pegando o tema da mesa, o emprego garantido, como garantir emprego garantido, como alcançar o emprego garantido a todos, bem, aí eu acho que não é possível. Não é possível por quê? Porque, na verdade, historicamente, nós abrimos mão disso. Nós abrimos mão disso. E não sou eu, abrimos mão não do ponto de vista de luta, mas do ponto de vista do que a sociedade brasileira construiu. E é por aí que eu quero começar um pouco a nossa conversa. Desde os anos 70 do século passado, com os estudos do pessoal do SEBRAP, a gente sabe que a economia informal no Brasil, ela não é marginal. Ela não é uma economia que será incorporada porque ela faz parte de um momento superado da etapa do capitalismo brasileiro. Ela é estrutural do nosso sistema capitalista e estrutural de um país subdesenvolvido, de um país dependente. Esse é o dado. Há muito tempo, de fato, a gente faz o debate de formalização e trabalho informal, mas nos melhores momentos da nossa história, a gente chega ali a uma taxa de informalidade um pouquinho acima dos 30%. E nos piores momentos da nossa história, a gente supera os 50%. Então, esse é um dado. Ao longo da nossa história, por vários motivos, nós não conseguimos avançar para esta ideia da carteira azul para todos.
O que não significa que a luta por um trabalho mais digno ela esteja fora dos nossos planos. E aí eu queria retomar uma questão que para mim ela é central. Discussão dos anos 90, a gente está velho, né? Então muitos dos nossos textos ainda são dos anos 90. O Brasil ele inverte a pirâmide de Marshall do ponto de vista dos direitos. Os nossos direitos sociais eles são construídos conjuntamente com os nossos direitos trabalhistas. Se a gente pegar como que nasce a Previdência Social no Brasil, a Previdência Social no Brasil nasce pelos IAPs. A saúde pública no Brasil, vamos lembrar que até 88 não tinha saúde pública, ela nasce vinculado à carteira azul. E qual a grande contradição? E não é só uma contradição da nossa sociedade em geral, mas também do ponto de vista focado, é uma contradição do movimento sindical. Agora que eu estou do outro lado do balcão, né, olhando o serviço social da indústria, estudando como é que ele foi criado e para que ele serviu a partir do projeto do Getúlio, você vai percebendo que este modelo de direito social organizado no fim da Segunda Guerra, e aqui, a partir de 1943, mas um pouco antes, ao longo mesmo, né, do período do Getúlio desde 30, ele vai ser desconstruído a partir da Constituição de 88. E a partir disso, isso muda o papel do movimento sindical. Vamos lembrar que a gente agora está revendo um monte dessas discussões dentro do movimento sindical, de que a gente ainda chama uma parte dos serviços sindicais daquele período de um sindicalismo patrimonialista, de um lado, de um sindicalismo paternalista, do outro. Mas esses lados estavam dos dois lados. Os direitos sociais no Brasil, a partir do Getúlio, era obrigação dos sindicatos dos trabalhadores e dos sindicatos patronais. Por isso o Sistema S foi criado, por isso o imposto sindical. A gente também foi desconstruindo um pouco essa história a partir da discussão do novo sindicalismo. Isso, para nós, talvez ajude a gente a compreender por que quando a gente faz uma mobilização, seja lá qual for, seja para redução de jornada, seja para uma greve hoje de uma categoria, a gente leva meia dúzia de pessoas. E é óbvio que eu não vou simplificar 2013, mas nós temos que relembrar o lema que explode 2013, que era que nós queremos saúde e educação padrão FIFA. Porque, por uma parte significativa da nossa população, que nunca teve acesso à carteira azul, e aí eu estou pegando carona no Márcio Postman, que lá na discussão da terceirização dizia assim, não, a terceirização não vai tirar os direitos dos que têm carteira, a terceirização vai dar um direitozinho para os terceirizados, que na verdade não tem direito nenhum, que é a discussão que nós estamos vendo agora dos aplicativos. A gente tem que olhar essa heterogeneidade do nosso mercado de trabalho como uma característica. Nós queremos superá-la? Sim, nós sempre quisemos a superar, mas nós nunca conseguimos historicamente se movimentar de modo a uma homogeneização, por vários motivos. Nós não somos a França, nós não somos a Alemanha, em vários sentidos, nós não somos nem o Japão. Então, se este é um debate que eu acho que vale a pena a gente se dedicar, uma parte do que nós chamamos, muitas vezes, confundindo direito social com direito trabalhista, ela se reorganiza a partir das nossas lutas por direito social. Então, hoje, para nós, a grande disputa não é a carteira azul. A grande disputa é ter previdência social e seguridade social para todos, como nós temos saúde para todos, e educação para todos, com todos os dramas e as dificuldades da saúde pública e da educação pública no Brasil. E aí, aos sindicatos, ele vai discutir o que historicamente o sindicato discute, que é o quê? A disputa pela renda, a disputa pela sobra, né? A disputa quanto fica da mais-valia. Porque senão a gente continua num processo fragmentário da classe que não nos ajuda a fazer a disputa civilizatória que o Brasil está neste momento. Então eu estou chamando a atenção disso porque, neste contexto, o debate de jornada, para nós, ele ganha também um outro significado. O que nós buscamos com o debate de jornada? Porque os dados são bons para a gente olhar, mas se a gente não analisar os dados vis-à-vis a história, né, e a realidade concreta que eles expressam, a gente se confunde.
Então, se o informal tem uma jornada menor, a vida dele é melhor, aí quando você for ver a renda, é óbvio que ter menos jornada para o informal significa ter menos renda. Por que nós temos 43 pontos qualquer coisa de jornada na indústria? Porque é óbvio, não teve redução de jornada de maneira efetiva para a maior parte dos trabalhadores desde 88. E os efeitos da negociação foram efeitos bastante limitados. Alguns setores, algumas empresas. E o que a gente viu de fato, e a gente sabe, a gente que negociou tantos acordos de redução, né, o Arlen, no ABC, a gente sabe que a maior parte da redução da jornada é uma discussão de como que a gente realoca as 4 horas de jornada do sábado no meio da semana, seja reduzindo a hora do almoço, estendendo a hora de entrada e saída, diminuindo a hora de entrada, faz um arranjo, aperta ela no mês, lá enfim, no banco de horas e assim sucessivamente. O debate da jornada hoje, ele tem um outro caráter. E aí eu acho que isso para a gente é determinante quando a gente faz essa discussão. Que ela está na essência da discussão. Nós estamos falando da discussão do trabalho subordinado ou nós estamos falando do caráter ontológico do trabalho. E aí eu debato aqui com o Vitor. Porque quando nós estamos falando de agroecologia, quando nós estamos falando de economia solidária, nós saímos do registro do trabalho subordinado. Como é que eu vou discutir jornada de trabalho? E nós fizemos esse debate na economia solidária desde os anos 90, do final dos anos 80, começo dos anos 90. Como é que eu discuto jornada de trabalho numa empresa autogerida? Ou na agricultura familiar, em que a jornada obedece o ciclo da plantação, o ciclo do campo, o ciclo dos animais. E na cooperativa pode obedecer diversos outros ciclos. Nós aqui debatemos, há pouco tempo atrás, a questão dos aplicativos. Como é que eu discuto? É fácil eu falar que, no caso dos aplicativos, o iFood explora a hiperjornada dos trabalhadores de moto. Agora, e se eu crio uma cooperativa de entrega? Eles vão continuar trabalhando as 15 horas que eles trabalham. Como é que eu discuto isso? Então, este debate, para nós, é um debate bastante difícil. Ele não ele transcende. E se nós não transcendermos esse trabalho, essa discussão, ou seja, a gente conseguir suplantar as ferramentas teóricas que organizaram a nossa análise do mercado de trabalho no Brasil ao longo do século XX, nós não vamos compreender o século XXI. E é esse o desafio e o debate que eu gostaria de trazer aqui para a mesa. Meu papel de comentador é isso, a gente não tem compromisso com nada, a gente comenta. Né? E aí deixa para o pessoal dos textos aí falarem. Mas isso, para mim, é bastante significativo. E eu queria dar alguns dados. É a minha mania do Diese, né, Adriana? A gente vai falar de dado. O gasto social no Brasil hoje significa 25% do PIB. Dado recente, lá do pessoal do Tesouro Nacional, saiu agora em 2025. Nós gastamos cerca de 15,7% do PIB em seguridade, proteção social, e 4,9% em educação, 4,5% em saúde pública. Não é desprezível. Não é desprezível. Nós avançamos do ponto de vista da renda, não pela renda do trabalho, mas pelos direitos sociais. Isso não é pouca coisa. Ter um Bolsa Família, um CAD único com quase 60 milhões de pessoas, um Bolsa Família que chega a recursos que hoje está um pouco mais de 1/3 do salário mínimo para mais de 50 milhões de pessoas, não é desprezível. Uma previdência social que chega a 30 milhões de pessoas é bastante significativo. E aí nós temos nossos dramas. Aqui a Paula, não dá nem para falar de estatística do trabalho, porque poucas pessoas no Brasil conhecem quanto, mas um dos nossos dramas, por exemplo, que eu acho que é central na nossa discussão, que é debater renda, a gente ainda faz um debate da renda sob a perspectiva tipicamente liberal, que é a renda individual do trabalho. Quando as pessoas se organizam a partir dos núcleos familiares, que organizam a sua renda a partir das suas famílias. E organizam as suas estratégias de sobrevivência, que uma parte da renda é composta pelo benefício social, outra parte pela renda do trabalho informal, e, se puder, uma outra parte importante sobre o trabalho formal. Aí essa heterogeneidade, que é do mercado como um todo, ela também se incorpora no âmbito da renda das famílias. E aí, muitas vezes, a gente não entende como é que eu respondi muito essa pergunta ao longo da pandemia, como é que uma família vive com R$600? Ele não vive com R$600.
Ele não vive com R$600. Ele vive uma composição de renda. Inclusive, uma questão importante, ele vive com uma coisa chamada renda não monetária. Aí volto a debater com o Vitor. Quando a gente foi visitar o Nordeste, logo depois da pandemia, foi conversar com as pessoas, durante a pandemia houve uma inversão do fluxo migratório. As pessoas da cidade voltaram ao campo, porque a base de garantia da sua sustentação alimentar se deu pela produção do campo. E como choveu no período da pandemia, isso foi bastante importante, você garantiu feijão, farinha, você garantiu porco, você garantiu galinha, você garantiu ovo, com uma parte importante da periferia nordestina. Além do Bolsa Família, além do salário emergencial, do auxílio emergencial que chegou nos R$600, que a gente debateu e foi conquistado ali, eu gosto sempre de lembrar, a proposta do Bolsonaro era antecipar o 13º salário, era essa a proposta, depois virou R$200, depois pegou o salário, a cesta básica do Diese e virou 600. Né? Tem que lembrar também desses debates, porque senão a gente vai perdendo, né, as histórias. Mas é óbvio que ele não vive com R$600. É sempre uma composição. E é uma composição que, por exemplo, aí o Arthur vai lembrar, quando a gente foi para Altamira, em Belo Monte, e foi ver o que estava acontecendo com a retirada dos ribeirinhos, que saíram da beira, com a usina, eles saíram da beira do rio e foram para 3 quilômetros da cidade, a vida deles, apesar de ter uma casa muito melhor, de 2 quartos, com água encanada, eletricidade, quintalzinho, a vida deles pioraram. Porque eles estavam longe da base de sobrevivência deles, que era o rio, ali no Pará. Então, essas coisas ajudam a gente ir compreendendo um pouco da dificuldade da gente lidar com uma situação tão complexa e tão heterogênea como a brasileira, mas que, ao mesmo tempo, nos permite fazer uma disputa, que eu acho, sim, e foi o debate de ontem, né? A disputa do arcabouço fiscal, a disputa do fiscal, essa questão toda, ela é também uma disputa da renda que chega para o brasileiro de uma outra forma, que não é a disputa tradicional da renda do trabalho. Até porque, vamos imaginar que a gente quisesse chegar perto do Japão, que não cresce há 2 décadas, quase 3. Depois de vez de renda, a gente teria que mudar o nosso padrão de renda para, no mínimo, 4 vezes. Como é que a nossa economia e a dinâmica econômica que nós temos permite que a gente aumente em 4 vezes a renda média? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, da macroeconomia. Né? Como é que nós vamos fazer isso? E aí nós temos 2 dilemas. Nós temos um dilema real de produção de riqueza e nós temos um dilema maior de distribuição dessa riqueza. Nós saímos da pandemia saímos em 2022 com uma participação do salário no PIB de 30%. 32%, subiu um pouquinho em 2023, não sei quanto é que ficou em 2024, mas está por menos de 35%, provavelmente. E para a gente chegar próximo ao que é a Alemanha, nós temos que aumentar em 10%, nós temos que chegar a mais de 45% da participação dos salários no PIB. Por que eu estou dizendo isso? Porque, do ponto de vista da disputa do trabalho e do capital, hoje, a nossa estratégia foi muito mais eficiente na disputa pelos direitos sociais. Então, eu acho que esse é um debate, e é muito triste, porque o movimento sindical brasileiro, ele não compreendeu isso. Ele foi brigar por plano de saúde em vez de brigar pelo SUS. Ele vai brigar por um auxílio creche, um auxílio qualquer coisa para a educação, em vez de lutar para a educação pública. E aí um outro agravante, a gente, de fato, não consegue mobilizar as nossas bases mais. E aí a pergunta pega o dado de ontem da pesquisa, o que está incomodando a população? É um serviço público, né? É a violência. Já foi saúde, já foi educação, já foi trabalho, agora hoje é a violência, que a gente não pode dizer que não faz parte de uma atividade pública, que a gente deveria garantir como um direito social, o direito básico do Estado, que é estar minimamente seguro, não vão te matar. Né? É o monopólio do uso da força. Isso para a gente recolocar um pouco, eu quero provocar um pouco nessa possibilidade, da gente olhar que o nosso embate hoje, e eu acho ele muito sério,
é porque, de um lado, do próprio sindicalismo, a gente tem uma visão corporativa das entidades sindicais de defesa do setor público, porque é uma visão a partir do servidor público, e não dá para dizer que o agente comunitário de saúde tem os mesmos direitos, os mesmos salários, as mesmas condições de um juiz, porque a desigualdade no setor público, ela se reproduz no setor privado, se reproduz dentro do setor público. Agora, eu não tenho a menor dúvida que ao fortalecer dos nossos direitos sociais melhora de maneira mais substancial a nossa sociedade, porque foi a forma que nós encontramos de fazer o debate, o enfrentamento da distribuição entre salário e capital. E não é um debate fácil, vocês viram o debate de ontem, que também é o debate do fundo público, que de um lado é quanto nós gastamos com direito social, previdência, saúde, educação, e quanto nós gastamos com juros. E mesmo que a taxa de juros abaixe, quanto nós vamos gastar com desonerações. Uma coisa importante que o Haddad trouxe foi descobrir no sentido, não de achar, mas no sentido de botar à vista que nós gastamos um pouco mais de R$500 bilhão de juros, mas nós deixamos de arrecadar em desonerações fiscais R$500 bilhão. Então, nós estamos ali. Se for pegar com Previdência Social, nós gastamos R$1 trilhão de um lado e damos R$1 trilhão do outro. É capital e trabalho disputando o tempo todo. Esse é um debate muito, muito forte, que nós estamos exatamente no meio dele. E cada movimento que nós temos de desconstrução dos nossos direitos sociais significa um pedaço da nossa renda que vai saindo. Vocês devem ter visto quando o Trump, a discussão lá do Biden nos Estados Unidos, não foi nem o Trump, foi o Biden antes, a discussão do TikTok nos Estados Unidos, e os americanos começaram a olhar as redes chinesas e conversar com os chineses, e foi uma coisa muito interessante, que os americanos começaram a perceber que a América não era tão boa assim, que a maior parte das famílias americanas estão endividadas com a saúde privada, e que eles não têm direito à previdência coisa nenhuma, porque o pacto das empresas acabou e os fundos de pensão, a boa parte não tem mais direito à aposentadoria, está todo mundo devendo a sua casa, ninguém tem sua casa, porque ela está toda hipotecada para o sistema financeiro. Eles começaram a descobrir isso nas redes sociais chinesas. E isso ajuda a gente entendendo como é que o mundo lá fora, apesar da gente adorar um chicotinho e dizer que a gente fez tudo errado, a gente avançou muito. Eu tive a oportunidade de ir para o Canadá conhecer o modelo de saúde canadense, uma das inspirações do SUS. Fomos para a Inglaterra conhecer o NHS. Gente, olha, o SUS é melhor. Ele tem muito problema, mas o SUS é melhor. Desses dois países que são referência do SUS, não tem saúde preventiva. Não tem saúde preventiva. Exame de Papa Nicolau, mamografia, por exemplo, não existe todos os anos nesses dois países. E é a base do SUS. Então, assim, e eu não estou dizendo que a saúde no Brasil é perfeita, né? Eu estou dizendo que investir nisso certamente melhora a vida das pessoas muito mais do que às vezes a gente imagina. Isso me ajuda a compreender melhor 2013. Não depois do que aconteceu, mas o start de. E aí, está acabando meu tempo já, né? 8 minutos. E aí, eu volto ao debate aqui dos empregos verdes. Que, de novo, eu acho que se a gente não tomar cuidado, a gente cai numa arapuca do debate que está também encoberto. O debate da economia verde, nós já vimos no debate da questão da transição justa, nós acompanhamos, né, Adriana? Rio Grande do Sul, como é que era o nome da cidade lá, gente? Meu Deus do céu, fugiu o nome lá, da Candiota, usina de Candiota. A renda média de um mineiro em Candiota era R$ 4.500. Aí você fechou a mina, a renda média daquela região é um salário mínimo. Aí você vai dizer para um mineiro que ele tem que ser ecologista, que ele tem que ser contra o aquecimento global. Aí, gente, as pessoas vivem o mundo real, elas não vivem o mundo que aparece na televisão, nem dos comentaristas da Globo News. Inclusive, a maior parte da população não vê. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, de verdade, o debate hoje, verde, quando a maior parte de quem mais polui o mundo continua mais poluindo o mundo,
está longe de ser um debate da crise climática. É só ver o que está acontecendo no debate da Groenlândia. Nós estamos hoje numa grande discussão energética. A discussão é outra. A discussão não tem nada a ver com crise climática. A discussão hoje tem a ver com energia. Os data centers hoje no mundo já consomem 2% da energia elétrica global, os data centers. A estimativa para 1 ano e meio, em 2026, é que seja 4% da energia global. A região do Brasil que mais atrai hoje investimento e projeto e etc. de data center é o Nordeste. Porque vai gerar emprego? Porque tem gente qualificada? Não, gente, é porque tem energia. A discussão da margem equatorial não é uma discussão ambiental. É uma discussão ambiental para um grupo. Agora, é uma discussão geopolítica. É uma discussão de como é que nós não vamos abrir mão da energia fóssil, gente. Nós não vamos superar a energia fóssil vis-à-vis a energia eólica ou solar. Nós vamos incrementar a energia fóssil com energia solar e eólica. É isso que nós estamos discutindo hoje no mundo. A não ser que a gente mude o padrão de consumo. É uma outra estratégia. Agora, com sinceridade, vocês acham que os Estados Unidos e a Europa mudarão o padrão de consumo? Ou, mais provável, sejam os chineses avançarem em direção ao padrão de consumo americano? Que foi o que aconteceu no Japão, por exemplo. Japão, Coreia. Então, é claro que nós temos que debater que o mundo vai acabar no ritmo que vai. Mas o capitalismo não está lá muito preocupado se o mundo vai acabar. Ele está reproduzindo o capital. E a gente sabe há muito tempo que quem organiza isso é o Estado. E nós estamos no meio de um enfrentamento geopolítico que, historicamente, a gente nunca assistiu. Então, este debate que eu quero trazer um pouco, quando a gente faz a discussão do emprego verde, quando a gente vai fazer o debate sobre a transição justa, porque é o debate, por exemplo, que os petroleiros estão fazendo hoje. Se eu não explorar petróleo hoje na margem equatorial, legal. Significa que nós não vamos explorar nos próximos 50 anos? Ou será que vai ser a Exxon que vai explorar? Ou a Shell? E, de novo, não tô discutindo. Vai ter impacto ambiental? Vai, gente. Eu fui para Altamira, e a partir de tudo que foi feito, Altamira, Giral e Santo Antônio. Arthur, fomos juntos, inclusive. Então, sim, nós estamos claramente em um movimento de criação de empregos em outro mundo, que passa por outras lógicas e outras configurações, da qual tem um debate muito forte entre uma revolução e um debate de uma crise energética de um lado e de outro tecnológica do outro.